Hoje é sábado e agora são exatamente 6h12. Hoje eu acordei um pouco mais tarde, digamos assim, para quem acorda 4h30. Hoje eu acordei um pouquinho mais tarde, acordei 5h30. Obviamente eu não faço isso aqui que eu tô fazendo assim, né, de roupa normal. Eu fico aqui com meu pijama e hoje vai ser um vlog diferente. Hoje, geralmente no sábado eu trabalho, uma demanda ou outra, geralmente faço algumas coisas pro meu negócio, algumas coisas de organização minha mesmo, mas hoje eu tenho uma página de vendas de uma cliente, vou mostrar para vocês aí o processo. Então essa é a minha rotina de todo dia, com exceção de que quando eu vou para academia, eu só tomo um café preto, faço um tempinho aqui, que geralmente eu acordo 4h15 para ir treinar às 5, então eu acordo 4h15, me arrumo e tal, e aí eu vou treinar, tomo um café e vou treinar. Mas hoje não, hoje eu fico aqui, eu vou fazer minha leitura, eu tô lendo o livro do Rian Dutra, Enviesados, muito bom, inclusive eu tô acho que no 5º ou 6º capítulo aqui, eu tô gostando bastante, que é o livro técnico desse mês, inclusive eu falei sobre leitura no vídeo sobre meta do livro, vou deixar o card aqui para você assistir depois se você quiser. Então essa é a minha segunda leitura desse mês, vou tomar meu cafezinho aqui, depois faço o meu café da manhã, que é uma crepioca, e depois a gente vai trabalhar. E aí vocês vão acompanhar comigo o dia de hoje, bora? Leitura feita, comi minha crepioca aqui, que inclusive uma curiosidade, essa crepioca tem muitos e muitos anos que eu faço a mesma coisa no café da manhã. O que eu mudo às vezes eu sempre recheio com pasta de amendoim, então coloco ali meia colher mais ou menos de pasta de amendoim. A única coisa que eu mudo é a pasta. Então agora eu tô gostando dessa banoffee, que é maravilhosa, uma das melhores, só que ela é mais doce, então penso que logo deve enjoar, mas o que eu troco é a pasta de amendoim. De resto, eu sempre como esse mesmo café da manhã, não me importa, acho até melhor porque eu já sei a quantidade, já sei, é ovo, um pouquinho de xilitol, e xilitol é opcional, mas eu gosto de colocar para a massa ficar mais docinha. Um ovo, xilitol, tapioca, coloca na frigideira e pronto, sucesso. Agora eu vou lavar uma loucinha ali, que ficou de ontem, antes de descer. Mas, quero aproveitar para conversar com vocês, já que hoje é sábado, deixa eu contar aqui uma coisa que eu fui mudando ao longo dos anos e acho importante falar aqui, que é essa relação com o trabalho no sábado. Eu sempre fui a pessoa que tinha muito essa coisa do tudo ou nada. E olha só, eu falo muito sobre isso, né? Quando eu abri o canal há muito tempo atrás, quando eu comecei no Instagram, que eu falava sobre organização, eu falava dessa cultura do tudo ou nada justamente porque eu vivia isso. O que é essa cultura do tudo ou nada? É a gente achar que ou você só trabalha final de semana ou você só descansa. Então eu tinha muito essa coisa de achar que eu não podia trabalhar no final de semana. Hoje, depois de muitos anos, eu entendo o motivo, tá? E é isso que eu quero falar com você aqui. Quando eu trabalhava como enfermeira, a real, gente, é que eu não gostava do que eu fazia. Eu era muito infeliz fazendo o que eu fazia. Então, eu desconectava. Eu via o João Paulo, por exemplo, o João Paulo é da área de desenvolvimento de sistemas, né? Ele é programador. Eu via o João Paulo comprando livro técnico, eu falava... várias vezes eu falei pra ele, falei, João Paulo, mas pra quê? Por que você não vai descansar? Por que você não compra um livro que não seja técnico? Não entrava, sabe, gente, na minha cabeça que ele gostava realmente, que ler coisas da área dele era um hobby. E hoje eu vivo isso. E outra coisa que era muito comum, e inclusive a gente brigava por isso, eu, né? Eu, Luana. Eu brigava às vezes com ele porque no final de semana eu queria só descansar, porque eu trabalhava como CLT de segunda a sexta, trabalhava ali as minhas boas quase 70 horas semanais. Sábado eu desligava o meu cérebro, sabe? Então eu não queria saber de estudar, eu não queria saber de trabalhar, eu não queria saber de fazer nada. E o pior de tudo é que eu vivia
E presta atenção nisso que eu vou te falar. Eu vivia pelo final de semana. Então chegava domingo, teve uma fase da minha vida que no domingo à noite eu tinha crise de pânico, sabe? Eu gosto de brincar que era a síndrome da vinheta do Fantástico. Eu ouvia a musiquinha do Fantástico, gente, me dava, sabe? Eu começava a chorar, me dava taquicardia. Foi uma fase muito difícil. Por isso que eu falo que o Instagram, né, o digital e essa nova carreira que eu construí depois, ela não veio porque, nossa, eu passava fome, porque eu tinha dificuldade. Não era isso. O meu ponto é que realmente, assim, eu ganhava ok, tá? Eu não ganhava muito dinheiro, mas ganhava ok para minha cidade, para minha profissão. Mas era aquilo, né? Esse é o primeiro ponto. Tinha um teto máximo ali, eu nunca... Né, dentro das possibilidades que eu tinha, eu já tinha alcançado praticamente o topo ali, né, dentro da instituição que eu estava e dentro da minha cidade, tá? Lembrando isso. Mas dentro das possibilidades, eu considero que eu alcancei sucesso ali na minha carreira, só que ainda assim eu era infeliz. Então eu não tinha prazer em falar assim, nossa, deixa eu estudar algo sobre minha área. A real é que hoje eu vejo que eu nunca gostei. Nossa, se eu tivesse que trabalhar no sábado, às vezes tinha atividade no sábado, né, gente, eu queria, olha, era difícil. Eu acordava mal-humorada. Eu não me conformava que eu tinha que trabalhar no sábado. E hoje, muitos anos depois, com a carreira que eu construí, com essa nova profissão que eu conquistei, né, de designer, eu vejo hoje, por exemplo, sábado e eu vou trabalhar e tá tudo bem. E eu amo essa rotina, essa possibilidade, eu amo trabalhar na minha casa. Ah, e uma coisa aqui, uma curiosidade. O senhor, meu marido, o senhor JP, ele já trabalhava em casa mesmo antes da pandemia, a área dele permite isso, né? E eu lembro que eu achava muito estranho, mas eu falava, caramba, será que eu gostaria de trabalhar em casa? Será que eu teria essa disciplina? Eu ficava me questionando isso, porque João Paulo se adaptou muito fácil, tanto é que na pandemia ele me ajudou muito, né? Ele me dava muita dica, Luana, faz isso, muda de ambiente, porque você vai dando uma surtada, né? De trabalhar em casa, tanto é que hoje a gente reformou a nossa casa no ano passado, e na parte de baixo, né? Que é para onde eu vou daqui a pouco, a gente fez a parte de escritórios mesmo. Nossa, isso foi assim, maravilhoso, mas foram 5 anos, né? Trabalhando na parte de cima aqui, antes da reforma. Eu trabalhei no meu quarto durante 2 anos, depois eu montei um escritório improvisado em um dos quartos que estavam vazios aqui na minha casa. Enfim, meu ponto é, gente, que hoje eu vejo que a gente não precisa ter essa cultura de tudo ou nada. Então tá tudo certo, né? Hoje eu não pretendo trabalhar até 6 horas, como geralmente eu faço, mas tudo bem também se eu ficar, amanhã eu descanso, amanhã é domingo. E hoje eu amo isso daqui, eu amo essa rotina, eu amo estudar sobre coisas técnicas. E por que eu tô te falando tudo isso? Porque talvez você esteja aí pensando, né? Porque eu sei que tem muita gente que me acompanha por conta da minha transição de carreira, né? Porque eu mudei completamente, eu saí da área da saúde e me tornei designer e estrategista. Então esse caminho, ele foi muito importante para mim porque eu estava muito infeliz. Então esse eu acho que é o primeiro ponto aqui, de falar isso, que se você está infeliz no que você está fazendo, a vida é muito curta para você ser infeliz, sabe? Porque a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, essa é a real. Então começa a buscar outras coisas, começa a fazer um pouquinho todos os dias, era isso que eu fazia. Eu fui inserindo essa outra rotina, né, de produção de conteúdo no início e depois de prestação de serviços, e isso aos poucos foi me levando para onde eu tô hoje. E hoje é outra vida, tá? Eu não vou romantizar aqui, porque eu trabalho muito, mas o meu ponto é muito mais fácil você trabalhar muito, você se dedicar mais quando você gosta do que você está fazendo. Eu não sou dessas que vai romantizar e falar, eu não trabalho porque eu amo o que eu faço. Não, tem dia que eu canso, tem dia que eu fico estressada, né? Não se engane. Não acredite nessas pessoas que te vendem aí uma rotina perfeita, tá? Porque eu já disse isso em outros vídeos, o que a gente vende aqui é o sucesso. Ninguém quer aparecer aqui e mostrar o fracasso. Tô abrindo isso aqui para você para te falar que esse é um ponto importante, tá? Eu trabalho muito, mas é muito mais leve. E sei lá, quis abrir aqui e falar sobre isso porque eu me peguei pensando, na verdade eu não planejei, eu criei um roteirinho para esse vlog, mas eu não planejei falar sobre isso, mas me bateu essa questão, sabe? De hoje ser sábado, eu trabalhar e pensar, caramba, tá tudo bem. E eu estou feliz mesmo assim, sabe? A leitura mesmo, a leitura técnica, quando que eu imaginei que eu ia gostar de ler livros técnicos da minha área? Hoje eu entendo que é porque eu me apaixonei, né? Parece que assim, gente, a área do design, ela tava só me esperando mesmo, sabe? Eu nunca me encontrei na enfermagem.
E mesmo depois, quando eu me tornei professora universitária, eu achei que eu tinha encontrado um caminho melhor, mas mesmo assim, não era aquilo que eu queria, sabe? E hoje eu vejo que eu me encontrei mesmo nessa área e talvez te falar isso vai te motivar a fazer um pouquinho aí todos os dias e a pensar como é que tá a tua vida hoje. Porque eu penso muito sobre isso, né? De novo, nosso trabalho é a maior parte do que a gente faz. E aí, trabalhar em algo que não faz a gente feliz e é além do dinheiro, tá, gente? Eu sei que esse papo, assim, o dinheiro é importante. Não vou ser hipócrita aqui, não. O dinheiro é importante. Hoje eu ganho muito mais do que eu ganhava antes. Mas esse não é o ponto. Porque mesmo se eu ganhasse o que eu ganho hoje, trabalhando naquela época com o que eu fazia, eu seria infeliz. Isso eu posso te dar certeza. Eu não seria feliz. Então, provavelmente, eu estaria buscando outro caminho. Mas agora eu falei demais. Vamos lavar essa louça e descer pra trabalhar. Under the palm trees in the California sun. Agora, olha só quem apareceu aqui, no seu habitat natural, bem perto da cafeteira, senhor JP. Quem mandou ser casado, gente, com uma aspirante a blogueira? Eu tava assim, gravando um vlog, eu vi ele parado aqui e falei, JP, coloquei o microfone dele aqui e falei, você vai participar do meu vlog. Por livre e espontânea pressão. Por livre e espontânea pressão. Mas eu acho legal trazer um pouco até da opinião do JP, porque eu tava falando exatamente, né, que gente, é isso, pra que serve o roteiro, né? Porque eu fiz roteiro, mas na verdade não tô meio que seguindo aqui, porque eu comecei a falar sobre a questão de trabalhar no sábado, né? E JP sempre gostou, eu tava falando que você sempre gostava de ler livro técnico, que você sempre teve isso e que eu achava que não fazia sentido, né? Mas é que hoje eu vejo que eu não gostava da minha área. E outra coisa que o JP sempre falava é que assim, não precisa só descansar no sábado. Tá tudo bem você trabalhar um pouquinho, você estudar um pouquinho e depois você descansar. Dá pra fazer as duas coisas, né? Que é um negócio que eu falei da cultura do tudo ou nada. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que faz sentido você dividir melhor o seu tempo, tanto durante a semana quanto finais de semana. No final de semana, lógico, você tem que tirar um tempo para você descansar também, para você repor as energias, mas às vezes é um momento também que você tem um período ali, um bloco para você dedicar a alguma coisa que você quer desenvolver, alguma habilidade que às vezes você não vai conseguir encontrar tranquilidade durante a semana, por exemplo. Esse é um bom ponto. Às vezes eu até faço isso um pouco à noite também, né? Porque às vezes é um momento que você... Isso é uma coisa que você falava, né? Que você gostava de trabalhar à noite. Eu não entendia isso. É porque você consegue focar, não tem tantas pessoas te chamando, não tem mensagem, o pessoal, muitas pessoas vão estar dormindo. Só que aí tem que equilibrar também para não ficar prejudicando o sono, né? Então, a gente foi equilibrando. Não pode prejudicar o sono nem o descanso, né? No geral. A gente foi equilibrando, porque ele ficava até muito tarde, vocês já sabem que eu sou da manhã, né? O JP não é de acordar tão cedo, ele gosta mais da noite, ele é mais noturno. Eu não, eu sou mais matutina. Então, assim, a gente encontra no meio, né, JP ali. Sim. Ele não gosta de acordar tão cedo, tá tudo certo, eu gosto, e aí a gente se organiza assim, só que isso é uma coisa que ele foi, assim, a gente foi achando o meio termo, porque hoje eu entendo, porque como eu trabalho em casa... às vezes eu gosto de ficar até um pouquinho mais tarde depois do expediente, né? Assim, das 6. Porque é isso, o WhatsApp dá uma... aproveita aquele flow ali, né? Isso, e você, tipo assim, como é que fala? A galera parece que para de falar no WhatsApp, né? Normalmente diminui o pessoal tá saindo do trabalho, então. ou às vezes quando é home office também, né? Outras pessoas trabalham home office também, já tá desconectando para fazer outras coisas, aí... É um momento que você consegue concentrar, que às vezes durante o dia, às vezes você está concentrado numa tarefa, alguém chama, ou você tem que resolver algum outro problema, aí acontece muitos imprevistos, você não prejudica muito o foco e a concentração. Exatamente. E JP, vamos fazer uma entrevista aqui agora. Gente, depois ele vai falar assim, isso, Luana, você me pega desprevenido. Não, mas eu contei também mais cedo, né, que você tem muitos anos já que faz home office. Tipo assim, Sim. Bem antes da pandemia, certo? O que você acha que quem tá, sei lá, fazendo uma transição de carreira ou
ou quer aprender a estudar mais, né? Porque eu falei dessa cultura do tudo ou nada, o que você acha que a pessoa tem que fazer? Porque você é um cara que você está sempre estudando, isso é uma coisa que é legal. O João Paulo, apesar dele fala a tua profissão aí. Sou desenvolvedor de software, engenheiro de software. Isso. Apesar disso, ele estuda sobre um monte de coisa. Há uns bons anos. Deixa abaixo. Então, ele estuda sobre muitas coisas diferentes. E a galera que me acompanha aqui tá, às vezes, na transição de carreira, né? Igual eu transicionei de carreira. Então, o que você acha que a pessoa tem que fazer pra, sei lá, pra gostar de estudar mais? O que você faz que te ajuda a evoluir? Não necessariamente relacionado ao home office, né? Pode ser, né? Às vezes a pessoa tá querendo transicionar, então dá uma dica aí, porque você tem muitos anos já de experiência nisso, né? De trabalhar em casa. E isso é relativamente novo não, né, gente? Porque pandemia, então tem uns 5 anos já. Mas João Paulo, já antes da pandemia, já fazia quase 4 anos que ele estava em casa já, trabalhando em casa. 3 ou 4 anos já antes da pandemia. Então, tanto é que na pandemia, até falei sobre isso, na pandemia ele me ajudou muito, tipo assim, porque eu dei uma surtada, né? E ele me ajudou a adaptar. Eu acho que, assim, no geral, tem que explorar. Você tem que experimentar os horários, como a gente estava falando, né? Os horários de foco, horários de repente, resolver problemas, horários de descanso. Tem que experimentar para ver qual horário que funciona melhor. O horário que você vai encontrar ali os seus picos de produtividade também. Isso falando, serve tanto para trabalhar em casa quanto em empresa, né? Em casa você tem a vantagem, se você tiver um ambiente tranquilo, se você conseguir criar um ambiente tranquilo, você vai ter a vantagem de ter mais foco, de ter mais concentração, você ter um espaço ali que é seu, que você planejou aquele espaço, então tem essa vantagem, né? Agora, sobre transição de carreira é um pouco mais complicado, né? Porque aí depende de muitos fatores, depende de perfil, tá? Mas eu acho que também passa nessa parte de experimentar e estudando coisas diferentes, né? Estudando aquilo que você está interessado em mudar, por exemplo, né? Então, estudando e praticando um pouco também, né? De repente você está numa profissão A e aí você quer migrar para um B. Tem que ir experimentando aquilo, né? De repente você faz um freelancer, de repente você começa a fazer curso técnico daquilo, um curso menor, né? Não precisa ser uma coisa muito longa. Eu sempre sugiro isso, inclusive, para meus sobrinhos. O pessoal da família sempre pergunta algumas coisas, eu falo isso. Quem quer ir para a área do design vai para o multiverso criativo. É isso. Você pega um curso, assiste vídeo, hoje tem muito conteúdo, né? Então você dedica um tempo ali para você fazer aquilo que você está com interesse ali mais tem que latente, ter um pouquinho, né? Todo dia, né? Senão não adianta. Você pega um bloco ali no seu dia, na sua semana, para dedicar a isso, e aí você vai descobrindo se aquilo ali realmente você gosta, se você quer realmente fazer uma transição. E claro, na transição de carreira tem a ver com um planejamento financeiro também, né? Você também não pode jogar tudo pro alto e sair arriscando, né? Você tem que fazer um planejamento, fazer uma reserva ali para você transicionar com tranquilidade, né? De repente você pode fazer... Eu recomendo fazer tudo aos poucos, né? Fazer tudo de uma vez e pode gerar muitos problemas, hein? Principalmente o pessoal que tem que sustentar a família, né? Porque é isso que eu sempre falo, cada um tem uma realidade, gente. Por exemplo, eu e o JP não temos filhos, temos 2 filhos dogs, estão por aqui, ó, dois cachorros, que é completamente, né, gente, não dá pra comparar com um casal que tem filhos. Eu transicionei 100% de carreira, né? Então eu me arrisquei mais, embora eu tenha feito uma reserva, que eu já contei pra vocês lá no começo e tal, mas o JP, ele trabalha CLT, né? Ele trabalha em casa, mas ele trabalha CLT. Então, eu tinha essa, querendo ou não, a gente não tava os dois arriscando, isso é importante. Isso, né? E quando eu tava hum tempo atrás, né, alguns uns 10, bons anos atrás. Uns 10 anos, né, atrás, não, uns quando 8 anos atrás. Quando eu tava de PJ, que meu emprego, não porque era PJ, e eu era PJ, mas é porque meu emprego tinha mais risco, né, eu trabalhava com consultoria que tinha um pouco mais de risco ali, de não ter cliente e tudo mais. Sim. Nessa fase, a Luana trabalhava para universidade, né? Isso, aí eu trabalhava às 60 horas semanais lá que eu falei pra vocês, né? João Paulo ficava viajando, então assim, o risco era ele. Tanto é que realmente foi um risco, porque na época ele ficou uns bons meses sem receber, e aí eu aguentei a barra. De 2000 e alguma coisa, 2017, teve uma crise, exato. 2018. Mas eu acho que é isso, né? E assim, gente, inclusive, eu e o senhor, meu marido aqui, estamos juntos esse ano faz 23 anos, né? Caramba, isso tudo já? 23 anos. Quase bodos. Mas não é de casamento. E JP também adora, né? JP tem um canal no YouTube. Então, se vocês quiserem, de repente, que eu traga aqui mais conteúdos, a gente pode falar sobre relacionamento. A gente tem uns bons anos aí, eu acho que dá pra dar uma dica ou outra de relacionamento, né, JP? Tem bastante experiência. A gente pode falar sobre organização de casal como um todo, sobre como a gente se organiza, assim, por exemplo, objetivos em comum, porque aqui em casa não tem nada separado, é tudo junto. Tem a minha empresa, ele tem o trabalho
dele e tal, só que assim, é tudo junto num bolo só, né? Em termos até de dinheiro, de objetivo, a gente sempre tenta traçar os mesmos objetivos, né? Obviamente ele tem os dele pessoal, eu tenho os meus pessoal. Tem as individualidades, mas também tem o que enfim, é né? conjunto. Pra gente não se estender muito aqui, se vocês quiserem, que o JP tem que sair, ele vai... A gente precisa trocar o pneu, vai trocar pneu do carro, então ele tá saindo. Mas, ó, tá vendo? Rendeu o JP, ó. Peguei ele aqui, gente, ó, taquei o microfone nele e falei, você não tem... Eu devo estar com um pouco de voz de sono ainda, né? Você não meio tem devagar, desculpa. Mas eu acho que saiu. Mas é isso, então se vocês acharem que faz sentido, coloquem aí nos comentários algum tema que aí eu trago o JP pro canal também. Tamo junto. Certo? Pronto, agora estou em meu habitat natural, vocês estão vendo aí, ó, são 8h10 em ponto e agora eu começo o meu expediente deste sábado. Assim, gente, uma curiosidade sobre trabalhar no sábado pra mim é que eu gosto de trabalhar mais à vontade. Faz sentido? Não. Tipo, eu não fiz nenhuma make, eu devo fazer alguma coisa porque eu almoço na rua, então antes de almoçar, lá pelas 11, 11 e pouco, aí eu devo fazer uma coisinha assim, né, só pra dar uma saúde aqui, mas eu tô sem nada, então eu gosto, sei lá, gosto de ter essa liberdade, tô com meu short aqui, fico mais à vontade, às vezes eu desço até de pijama, tá? No sábado eu não vejo problema em fazer isso, porque como eu disse, às vezes eu não vou nem trabalhar pra cliente, às vezes eu vou fazer alguma coisa pra mim, e aí, sei lá, sabe, gente, eu acho que também é isso. Todos os dias eu gosto de me arrumar, isso é importante, se arrumem pra trabalhar, especialmente em casa, porque senão você entra num ciclo, assim, de desmotivação. Eu queria fazer esse adendo aqui. Então agora qual que é a programação? Eu preciso rever a copy aqui da página da cliente, então o meu foco hoje é esse, tá? Rever a copy da cliente e depois fazer a parte de wireframe no Figma. Então sem mais delongas, bora começar, senão eu vou ficar só aqui na câmera falando. Bora? Bom, agora vou começar de fato aqui, mas antes queria mostrar para vocês o seguinte, ó, copy já tá aqui embaixo, pronta, eu já dei uma revisada aqui e a página que vou recriar hoje é essa aqui, ó, então é uma página que já tá pronta, tá implementada, tá vendo? Essa página aqui, na época eu fiz 100% pelo Canva, tá? Então, fazendo pelo Canva, implementando, como eu disse, pelo WordPress e Elementor, mas eu queria fazer um adendo aqui, que é o seguinte, sobre a performance dessa página. Essa página hoje, né, já tem um tempo que eu não mexo, né, ela tá com uma performance B, que é uma performance até razoável, né, aqui no GT Metrics. Precisa rever algumas coisas, definitivamente, mas o ponto é que esta página, antes, tá, antes da minha cliente alterar a hospedagem, a gente estava tendo um C e talvez até um D aqui de performance. E aí eu indiquei para ela a Stay Cloud, que inclusive eu tenho um cupom, tá, Criativa 10, vou deixar aqui na tela, um cupom para você que tem interesse, né, em mudar aí a tua hospedagem ou para clientes também. A Stay Cloud, gente, foi uma das hospedagens, foi um dos melhores acertos que eu tive esse ano, né? Eu migrei os meus sites para a hospedagem deles, tenho indicado para clientes, para alunos. E é o seguinte, para mim o grande diferencial deles é o suporte. Eles respondem muito rápido e quem trabalha como web designer sabe o quanto o suporte é importante, porque às vezes a gente precisa resolver alguma coisa na migração, fazer um apontamento ali, alguma coisa que não está funcionando, e os meninos da Stay Cloud são ótimos, respondem super rápido. Então vou deixar o cupom aí na tela para você conhecer, e eu sempre indico, gente, coisas que eu uso de verdade na prática, né? E antes de usar a Stay Cloud eu já tinha passado por diversas hospedagens, então tá aí, ó, essa é uma das que eu mais gostei, experiência, resultado, né? Como eu disse, essa página aqui da minha cliente, sem mexer nada, apenas fazendo a migração da hospedagem, a gente já teve um resultado muito melhor. Bom, e agora, ó, a cópia aqui, nesta parte aqui do Figma, já vou começar a construção de wireframe desta página, que vai ficar lindona, tô doida já pra ver.
Agora são exatamente 4h04 e eu decidi parar. Fui no supermercado, fui na farmácia, resolvi algumas coisas aí com o JP na rua, né, no horário do almoço. Cheguei, aí a gente guardou ali as compras. Precisei dormir porque ontem eu fiquei assistindo série até mais tarde. A gente assistiu o final de Ruptura e eu e João Paulo, a gente é desses que a gente assiste e fica conversando. Então a gente ficou conversando até tarde, tem 1000 teorias da série. A gente se diverte, gente, fazendo isso, conversando coisas aleatórias assim. E acabou que eu dormi tarde, acordei cedo, porque como eu disse, é um hábito, então mesmo eu dormindo tarde, meu corpo já tá muito acostumado. Embora eu tenha acordado um pouco mais tarde do que o normal, mas me deu muito sono à tarde, dormi meia horinha, tomei um café que, olha, esqueci até de gravar, mas tá aqui, ó. A prova que não me deixa mentir. E qual era o meu objetivo hoje? Terminar a parte de wireframe, pelo menos. Se eu conseguisse terminar 100% a parte de design, dá tempo? Dá. Mas eu comecei a me sentir sem criatividade. Então eu vou parar por hoje, eu ainda tenho um prazo para entrega, tá dentro do prazo. Por isso que a gente não faz as coisas correndo por conta disso, porque nosso trabalho exige criatividade. E eu tô sem criatividade agora. Como que eu sinto isso? Gente, simplesmente o negócio não flui mais. Bateu um bloqueio criativo aqui que não vai por nada. Então, ó, vou até mostrar como é que tá aqui, aonde que eu tô parando, porque depois, quem sabe, em um próximo vlog, aí eu trago o resultado geral, mas já vai dar pra vocês verem aqui a diferença do que eu mostrei de como tava a página no começo. Estamos exatamente, ó, nesse ponto aqui. E foi aqui que eu parei. Aqui eu tentei, pensei, não tá fluindo, então eu vou parar. E estranho, porque eu mostrando aqui pra vocês na tela, tá bem diferente assim a questão de cor, né? Mas aí depois a gente, né, eu preciso fazer esse BG aqui e aonde eu tô colocando aqui, por exemplo, esse retângulo, né, aqui provavelmente vai ser uma imagem para completar e aqui é a parte onde tem as entregas, né, os entregáveis da mentoria. Então eu dei uma bugada aqui em como eu vou apresentar isso. Eu refiz isso aqui várias vezes e sabe quando não flui? Então essa para mim é a hora de parar. Eu vou até colocar aqui, ó. No Figma a gente consegue ter esse preview, né? Pra vocês verem aqui, ó, como tá ficando. E aqui a gente consegue visualizar. Tô gostando do resultado, mas ainda tem muita coisa ainda pra mexer. Então, pra hoje era isso. E agora vou tomar o meu café. Provavelmente devo fazer uma leitura ali, ler alguma coisa. O JP ainda tá resolvendo umas coisas dele também. À noite, se der certo, vai estar nesse vlog aqui. À noite a gente deve jogar videogame. Sim, a gente ama jogar e faz muito tempo que a gente não joga. JP comprou um jogo que eu falo pra ele há muito tempo que eu queria jogar, que é o Red Dead Redemption. Acho que é o segundo, que dizem que é muito bom. Até então, o jogo que a gente, assim, mais amou na vida é o The Last of Us, que é perfeito. Meu Deus, que jogo maravilhoso. A gente jogou o primeiro 2 vezes, jogamos o segundo. Inclusive, vai ter a segunda temporada agora, né, da série, tá agora em abril. Estamos ansiosos para assistir, inclusive. Então vai ser legal, porque faz tempo que a gente não joga, a gente gosta. Mas é uma coisa que, talvez por levar mais tempo, assim, né, você tem que estar mais... Não é igual um filme, né, que você senta ali, assiste e acabou. O jogo acho que exige mais conexão, assim, e leva mais tempo. Então, acho que por isso que a gente também não tem feito muito isso, então vai ser legal a gente relembrar aí os velhos tempos. Amanhã, domingo, nada assim, nada de novo, nada de extraordinário. Eu sempre acordo mais ou menos no mesmo horário. Eu sou muito da rotina, vocês já devem ter percebido, né? Não me importa, eu gosto de rotina. Então, amanhã devo acordar mais ou menos no mesmo horário, fazer minha leitura, fazer meu planejamento, que é sagrado todo domingo, e depois cuidar da casa. Então domingo é o dia que eu fico meio que por conta disso, limpo a casa, JP sempre me ajuda, coloco roupa para lavar. Eu raramente trabalho no domingo, eu até trabalho, não me importo, mas eu não gosto de trabalhar, eu evito, porque domingo para mim é um dia que eu me forço mais a descansar, sabe? Porque senão a segunda, né? A segunda-feira começa e eu já tô muito cansada. Então essa rotina de casa, planejamento, isso não cansa, isso faz parte já da minha vida. E aí no período da tarde, geralmente eu e JP, a gente tenta sempre descansar, porque senão ninguém aguenta, né? A gente não aguenta trabalhar num ritmo frenético. Em alguns momentos, sim, já aconteceu de eu ter que trabalhar, mas geralmente não é o que eu faço e nem o que eu recomendo. Bom, e é isso, eu espero
que você tenha gostado aí de acompanhar esse vlog, que acabou assim, que eu tinha um roteiro, mas meio que saiu do roteiro, mas achei que foi positivo também. Me acompanha lá no Instagram, porque provavelmente quando essa página ficar pronta, que for para cliente, né, para aprovação e tudo mais, eu vou postar o resultado, especialmente, né, porque eu quero trazer esse comparativo, né, de antes e depois ali, de como estava a página antes e como ficou agora. Bom, e no mais é isso, eu espero que você tenha gostado desse vlog. Comenta aí nos comentários o que você achou de acompanhar aí um sábado de um pouco de trabalho aí comigo, e até a próxima semana. Tchau!